O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, com este evangelho e também na primeira leitura do livro do Deuteronômio, a gente vê que hoje nós temos que fazer escolhas. O ser humano foi criado por Deus livre. Isso é um dos maiores dons que o ser humano tem, que se chama a liberdade. Nem Deus tirou a nossa liberdade. Criou o homem e a mulher, os pôs no paraíso. O homem e a mulher tinham todo um paraíso, toda uma vida de poder e graça à sua frente. Somente uma coisa Deus pediu: não coma do árvore da vida. Havia só uma opção de erro, o resto era 99% de acerto. Mas a curiosidade, a escolha, Deus deixa a gente fazer. E eles escolheram, e caíram na tentação, e por consequência, entrou no mundo, não só para a vida deles, mas para toda a humanidade, aquilo que nós chamamos o pecado original. E daí brotaram as doenças, as situações e até a morte. Por isso que foi preciso Jesus vir a este mundo e fazer uma escolha, a escolha do Pai. É o que? A escolha de Deus é de salvar a humanidade. E Jesus veio a este mundo só para isso. E durante toda a sua vida nessa terra, Jesus só fez uma escolha: fazer a vontade do Pai. Essa é a escolha que salvou o mundo. Ele era livre também, nosso Senhor Jesus Cristo, mas por amor a mim e a você, Ele fez a escolha: fazer a vontade do Pai. Só um momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis, e Ele foi também tentado a não querer fazer. A natureza humana grita, na hora da agonia, Ele diz: meu Deus, se é possível, passa de mim este cálice. Mas depois, imediato, Ele diz: mas seja feita a tua vontade. É um mistério, mas aqui está o segredo. A vontade de Deus é a escolha que nós temos que fazer continuamente. Por isso que é necessário renunciar a si mesmo. Dentro de nós, diariamente, vão se levantar tantas coisas. Não está no nosso controle sentir. Coisas boas e coisas ruins não está no controle humano. Isso não depende diretamente de nós. De nós só depende consentir ou não no que eu estou sentindo. É tanto que sentir não é pecado. O pecado é se eu consentir naquilo que eu estou sentindo de maneira errada. Então não ter medo daquilo que você vai sentir e nem se preocupar com isto. Ah, eu não queria ter isso. Eu me recordo agora, me vem na mente, uma senhora chegou um dia para o Monsenhor Jonas e disse: Monsenhor Jonas, eu queria ser como o Senhor. Eu não queria mais ter raiva, eu queria amar todo mundo. Eu não queria mais ter sentimento de ódio, eu não queria ter mais nada disso no meu coração. Ele olhou toda aquela situação e disse: tá bom, então vamos rezar para você morrer. Porque é uma ilusão a gente pensar que não vai ter raiva, não vai ter. Vamos ter. Agora a escolha que vamos ou não agir conforme isto é nossa. Por exemplo, você está aqui na missa, foi uma escolha. O teu corpo gritou: não, fica dormindo ou vai fazer outra coisa. A escolha é humana. E essa escolha vai ter efeito sobre nós e sobre os nossos. Como disse Moisés: está diante de ti a vida e a morte. Israel estava para entrar na terra prometida, mas antes de entrar, estava justamente Moisés dizendo: vocês precisam escolher antes de entrar o que vocês querem para a vida de vocês. Já imaginou o que é isso? Que agora não depende tanto de Deus, depende das nossas escolhas. É tanto que até fé é definida na Bíblia
como uma certeza de se obter aquilo que eu espero. Deus já realizou a sua obra de salvação. Deus já realizou a sua obra de vida para nós. Agora nós temos diante de nós sempre duas opções. É tanto que o Salmo 1 é chamado os dois caminhos. Assim está na Bíblia. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Somos nós que vamos decidir. Por isso que nós temos que nos tornar, entre aspas, senhores de si. Nós temos que dizer, eu vou conduzir a vida, porque Deus me deu essa liberdade. E não deixar ser influenciado e conduzido por tantas ideologias, por tantas coisas que acontecem neste mundo. É por isso que muita gente se torna escravo por causa disto. Ela não tem a vida em mão, ela não toma decisão, ela deixa que os outros façam por ela. E isso ela acaba realmente seguindo situações que depois não levam a nada, porque ela não tem essa postura de dizer, não, eu que tenho que tomar a decisão da vida. Até com os relacionamentos, sobre tudo, nós temos que tomar a decisão. Um bispo uma vez estava com um grupo de pessoas, ele fez uma dinâmica. Ele pegou uma folha de ofício e fez um pontinho preto naquela folha. Depois ele mostrou para as pessoas, o que vocês estão vendo aqui? Aí todo mundo disse o pontinho preto. Ele diz, assim somos nós. Esquecemos a folha toda que é branca e nos prendemos no pontinho preto. Fizemos uma escolha, ficar no pretinho, no que está errado. E a outra parte é bela. A nossa família, a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade, o mundo todo tem os pontinhos pretos. Mas tem coisas belas e extraordinárias. Mas sem perceber a gente escolhe ficar preso nos pontinhos pretos das pessoas, da nossa casa, e isso traz consequência, rouba de nós o prazer, a alegria de viver a vida, de viver a nossa família, que te dá a impressão que só tem problema, e não é verdade. Há uma folha em branco que Deus está escrevendo uma história linda em cada pessoa. É preciso a gente fazer a escolha de ver as maravilhas de Deus acontecendo também à nossa volta, no dia a dia. Não é um problema, não. Por isso que precisamos tomar cuidado em tudo que a gente vai ouvir, ver. Nós temos que fazer escolha, porque aquilo vai ter alguma influência sobre nós, sobre a nossa perspectiva de vida, sobre o nosso agir, sobre o nosso sentir. Por isso que é preciso tomar cuidado com certos programas, com certas músicas. Nada disso é neutro. Isso terá efeito. Mas somos livres para escolher a viver. Como eu digo sempre, se uma pessoa me ofende, eu tenho a liberdade de ficar magoado, mas também a liberdade de perdoar essa pessoa. Eu que vou ter a escolha, não é Deus. Eu que vou decidir o que fazer. Então precisamos decidir e decidir o bem. Ser livre e a liberdade, aqui muita gente erra, pensa que é a liberdade de escolher o que eu quero. Não. Liberdade é escolher sempre o certo, porque se você escolhe errado, já não é liberdade, é escravidão. Escrever sendo o que é correto, escolher o pecado já é uma escravidão. Então não é uma pessoa livre, é uma pessoa escrava. Então uma liberdade é escolher o bem, como a Bíblia diz, escolhe a vida. E a vida é Jesus Cristo, escolher Ele, escolher estar com Ele, escolher aceitar o que Ele fez por nós, viver em louvor, em ação de graças. É possível, meus amados irmãos, porque isso vai depender não mais de Deus. A Bíblia diz que depende de mim e de você. Quando a gente começar a entender isso, muita gente fica esperando por Deus, só que Deus agora está esperando por mim e por você. Ele já fez tudo, tudo está consumado. Agora sou eu e você que temos que escolher. Eu vou viver esta vida que o Senhor conquistou para mim na cruz. Eu vou viver esta vida nova que Ele derrama em mim cada Santa Missa através da Eucaristia. Eu vou viver. Sou eu que tenho que decidir. Então, se a gente começar a decidir desta forma, nós vamos ter outra qualidade de vida. Os nossos também vão viver diferente. Escolher a não ver os pontinhos pretos da nossa vida, dos outros, nem da nossa família. Ver as maravilhas que acontecem. Escolher ser feliz. É uma escolha, porque a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Vai vir sentimento de tristeza para você, mas você tem a liberdade de não querer viver desta forma. Você é livre. Você não pode ser conduzido por um sentimento, se aquele sentimento não é bom. Nós já temos esta
liberdade. E eu termino, o Papa Leão, ele sugeriu nessa quaresma alguns pontos que é importante a gente fazer, porque geralmente as pessoas fazem tantas renúncias, e eu sei que tem seu valor, mas as verdadeiras renúncias, e as que mais agradam a Deus, são aquelas que estão ligadas à caridade. Tem que ser renúncia que está ligada ao amor. Isso é agradável aos olhos de Deus. E entre algumas coisas que o Papa Leão pediu, ele disse: evite palavras grosseiras, palavras que ferem. É uma forma de você escolher nessa quaresma, em vez de dizer, eu vou tirar o doce, eu vou tirar o refrigerante. Isso não é penitência, isso é bom senso, porque isso afeta a saúde. Então, as verdadeiras penitências é essa: eu não vou mais ofender nessa quaresma as pessoas, vou medir. Na hora que der vontade, eu vou dar uma volta na rua, volto e depois falo manso com as pessoas. Porque essa é uma forma bela, é uma penitência, é um domínio de si, para que a gente se torne instrumento nas mãos de Deus. E eu quero terminar aqui, a dona Mercedes e seus filhos também, alguns estão aqui, porque há um mês atrás, o esposo dela, o seu Rubens, eu tive no funeral, junto com a família, lá. E um homem que escolheu a viver o bem, escolheu a família, escolheu Deus. Todo sábado estava sentadinho aqui, eu me recordo, eu celebrando a missa, às vezes estava lá os dois, ele fazia as leituras aqui na missa, escolheu bem. Tive a graça depois de, nesse dia, mesmo no momento de dor, de conhecer os filhos. E eu fui vendo que bênção, como uma pessoa que escolhe o bem, tem efeito sobre a sua casa toda. Uma família bonita, uma família linda. Estão aqui sereno. A dona Mercedes, uma grande mulher de Deus, escolheu a crer em Deus, a ficar firme em Deus. E com isso, uma mulher de força, que estão superando. É uma dor, mas ao mesmo tempo se percebe a fé que eles têm, a fortaleza que eles têm. Porque um pai e uma mãe escolheu a viver uma vida de bem, a viver para a sua família e formaram filhos maravilhosos. Isso é a bênção de escolher o certo, de viver o certo nesta vida. As escolhas que temos que fazer. E se um dia a gente errar numa escolha, não se assusta, volta para Deus. Nós temos como recomeçar de novo e voltar para o caminho. Então eu quero aqui também acolher a família que aqui está nessa missa de um mês do seu Rubens. Com certeza agora esse homem está no céu, porque esse é o prêmio daqueles que vivem nessa terra, é a vida. Escolheu a vida, você só terá a vida. Vida nessa terra e após esta terra, a vida eterna. E a vida eterna é o quê? É estar com Deus por toda a eternidade. Então, a família Coragem, o vosso pai, um homem que com certeza vocês devem levar realmente o testemunho, a graça do que ele foi nessa terra, porque agora ele está vivendo. Ele está vivo, vivendo com Deus, e continue aqui na terra as escolhas corretas, porque são isso que vai fazer a diferença para nós e para os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.